E aí pessoal, PS Henrique trazendo uma partida ao vivo, narrada e comentada para você que não sabe jogar e quer aprender, e para você que só quer entender o que está acontecendo na tela e desfrutar do vídeo melhor. Hoje trazendo para vocês a segunda rodada do meu deck Ambar Ruby Boost vs Ambar Ruby Corredores do filme do Detona Ralph. Lembrando que na primeira partida eu levei, consegui a primeira vitória, e nessa segunda partida da melhor de 3, vamos ver quem que vai levar essa vitória. Lembrando que os dois decks são decks de controle, ou seja, eles são focados bastante em combate e quem consegue limpar melhor a mesa do oponente do que o outro. Quando limpar a mesa, os decks começam a fazer alguma coisa. Lembrando ainda que não viu os shorts, esse é um deck que a gente está com um projeto que a gente vai desenvolver esse deck do zero e vai torná-lo meta gastando a menor quantidade possível e partimos para a partida. Meu oponente está começando, colocou uma carta na tinta e passou o turno para mim, ele não devia ter nada de costume para jogar. Eu vou fazer uma carta na tinta provavelmente, claro que eu vou fazer turno 1, vamos ver se eu vou pagar um, paguei um, vou jogar o Liquidator. Como eu não sou o primeiro jogador e esse é meu primeiro turno, ele custa uma mana a menos para eu poder colocar ele em jogo. Fora que ele tem a habilidade Reckless, ele tem que bater todo turno se for possível bater com ele. Tava ali explicando pro meu oponente o que o Liquidator faz e por que eu paguei uma mana só para colocar ele em jogo. Passei o turno pro meu oponente. Meu oponente vai colocar uma carta na tinta e vamos ver o que ele vai desenvolver com duas manas. Se ele colocou alguma coisa que já entra fazendo lore e virando, eu vou bater com o Liquidator, porque o Liquidator tem que bater todo turno se estiver apto. Jogou a Vanellope com evasiva 3-1. Apenas personagens com evasiva podem bater em personagens com evasiva. Por enquanto esse Liquidator não faz nada, porque não tem o que bater. Paguei 2, joguei o Scrooge McDuck, Fantasma de Ebenezer, que tem habilidade Boost. Paga 1, coloca uma carta do topo do deck embaixo dele, e para cada carta embaixo do Scrooge, ele ganha mais 1 de força e mais 1 de resistência. Esse é um dos melhores atacantes que eu tenho no deck, ele fica extremamente grande em poder e resistência, muito facilmente ao longo da partida, porque a habilidade boost dele só custa 1. Infelizmente o drawback dessa carta é ela não ser incável, então ela não pode se tornar mana, é como se fosse uma carta morta caso você não possa jogá-la ou não queira jogá-la durante o jogo. Passei o turno para o meu oponente, vamos ver o que meu oponente vai fazer. Ele por enquanto pode dar quest com essa Vanellope aí tranquilamente, porque eu não tenho nada com evasiva que leva ela. Eu tenho como lidar com evasiva no meu deck? Tenho 3 cartas que banem personagem com evasiva. Se eu tenho na mão agora, eu já não me lembro, mas eu tenho com certeza que dá para lidar com essa Vanellope ao longo do jogo. A carta que eu estou falando é The Horseman Strikes, que você compra uma carta e bane um personagem com evasiva do oponente. O oponente colocou uma carta na tinta, vamos ver o que ele vai fazer com 3 manas. Vamos ver. Pagou 3 e vai jogar o King Candy. O King Candy é um 3-2, quando ele é banido, você pode retornar um personagem da pilha de descartes do tipo corredor de volta para sua mão. Deu quest com a Vanellope, Vanellope fez 1 de lore para o oponente. Lembrando que esse 1 de lore aí, eu não vou conseguir bater nela com Liquidator nem com Scrooge, porque ela tem evasiva e nenhum dos meus personagens tem evasiva. Coloquei uma carta na mana, estou falando com o oponente que o Liquidator não pode bater nela, então o Liquidator não faz nada. Vou pagar 3 e vou jogar o Diários da Web. O Diário da Web é, toda vez que eu colocar uma carta embaixo do personagem pela habilidade Boost, eu posso pagar 1 e comprar uma carta do topo do deck. Ou seja, essa é a minha melhor fonte de dar draw durante o jogo e melhor fonte de draw para esse deck de Boost que tem por enquanto no jogo. Passando para o oponente, eu não quis dar quest com nenhum dos meus personagens por enquanto, porque qualquer personagem dele leva o meu, e como eu quero desenvolver esse Scrooge para ele ficar grande e virar um atacante extremamente poderoso e de valor alto, eu preferi não dar quest e deixar meu oponente gerando lore por enquanto. Como eu disse, meu deck é um deck de controle, eu quero controlar o campo para poder começar a desenvolver meu próprio jogo. Só que para isso eu preciso ter certeza que meus bichos vão ficar em campo enquanto eu estiver desenvolvendo meu tabuleiro. E se eu perder eles para combate muito cedo, é um problema. Meu oponente pagou 4 e vai jogar a Mini Defensora Brava. A Mini Defensora Brava é uma bodyguard 08 que tem a habilidade que para cada dano que ela tiver, ela ganha mais 1 de força. Ou seja, ela pode chegar até ser um 7-8. Como ele estava seguro com a Mini Bodyguard, ele deu quest com a Vanellope e com o Rei Doce fazendo 2 de lore.
Essa Minnie é muito forte e muito chata. Vocês podem ver que pela gameplay passada que ela me atrapalhou muito durante o jogo. Eu não sei como é que essa carta não jogava no meta, porque ela é extremamente irritante de lidar contra. Tô indo a 4 de mana, vamos ver o que eu vou fazer. Vou bater 4 na Minnie com o Liquidator. Agora a Minnie é um 4/8, porque ela tem 4 de dano. Como eu tinha que bater com o Liquidator, eu preferi bater logo de uma vez. Vou pagar um, vou dar o boost do Scrooge e vou pagar mais um para ativar o efeito do Diário da Web para comprar uma carta. Ver uma carta a mais nesse turno pode ser diferencial para mim. E aí eu vou pagar 2 e vou jogar o Gaston. O Gaston, ele tem a habilidade Boost 2, paga 2, coloca uma carta embaixo dele. Sempre que ele der quest, o personagem oponente não pode dar challenge, que eu escolhi no caso, não pode dar challenge e é obrigado a dar quest se possível. Ou seja, eu evito um ataque problemático para mim no próximo turno que pode ou não levar um personagem meu. O Liquidator ele tá virado, tecnicamente se ele quiser ele pode bater no Liquidator, até porque se ele virar essa Minnie e não bater no Liquidator, o Liquidator no próximo turno está levando essa Minnie. E perder o Liquidator para mim não é um problema, o Liquidator não gera lore, ele tá ali só para controle de campo e combates extremamente poderosos, e eu preciso que o Liquidator bata bastante e elimine o maior número de tropas ou personagens do oponente possível, para que eu consiga desenvolver meu board com personagens que realmente importam para fazer lore e desenvolver melhor meu jogo. Meu oponente jogou um Candy Drift. Candy Drift permite ele comprar uma carta, o personagem alvo ganhar 5 de força, mas como drawback, o personagem no final do turno vai ser banido. Vamos ver para quem que ele vai dar 5 de força. Ele deu para Minnie Mouse, a Bodyguard, agora ela é um 9/8. Vamos ver se ele está decidindo se ele vai dar ali mesmo para Minnie. Estamos só conferindo as regras da carta. Então ele deu para o King Candy. O King Candy agora é um 8/2. Vamos ver o que ele vai fazer com o King Candy. Lembrando que esse King Candy no final do turno tem que ser banido. E aí ele vai bater com o King Candy no Liquidator. Bateu. Foi bom tirar esse Liquidator de campo, porque senão ele levava a Minnie Mouse e para mim não seria uma perda tão grande quanto ele perder a Minnie Mouse. A gente está discutindo ali o efeito do King Candy, que meu oponente se confundiu com um negócio de Another, ele achou que podia trazer o King Candy de volta, e a gente começou a discutir que Another é outro personagem. Ele pagou 2 e jogou a Tafta. A Tafta é uma vanilla, porém ela gera 2 de lore sempre que ela dá quest. Então ela tá gerando 1 de lore a mais que os personagens dele geralmente zeram. Aí tá dando quest com a Vanellope para 1 e vai dar quest com a Minnie Mouse para outro. Então tá 5 de lore a 0 de lore para mim. Por enquanto o jogo do meu oponente está rodando bem melhor do que o meu. E infelizmente eu não estou conseguindo lidar com as ameaças do campo do meu oponente sem perder as minhas, sem perder o meu campo que eu estou tentando construir. Lembrando que essa Minnie Mouse é um 4/8. Se eu bater nela eu vou perder o Scrooge por enquanto ou o Gaston. Lembrando que o Gaston nem leva ela se eu bater com ela, se eu bater com ele nela. Colocando uma carta na tinta. Vamos ver o que eu vou desenvolver agora, pensando em melhorar o meu jogo. Tô pagando 3. Tô voltando ali, não tô pagando 3. Tô pagando 2. Vou dar o boost do Gaston, colocar uma carta embaixo dele. Vou ativar o Diário da Web, pagar mais um para comprar uma carta. Tô procurando uma solução ali para os meus problemas. Pagando mais um, dar o boost do Scrooge. Efeito do Web Diaries, pagar mais um para comprar mais uma carta. Comprei 2 cartas, não vi solução no que eu tô fazendo. E aí eu vou dar quest com Gaston, mirando a Minnie Mouse. A Minnie Mouse não pode bater no próximo turno e tem que dar quest se for possível. Tô ali falando com o oponente, o efeito Gaston. E aí eu vou dar quest com Scrooge, porque por enquanto meu Scrooge está protegido, já que com 2 cartas embaixo dele ele vira um 5/5. Eu poderia ter batido com esse Scrooge na Minnie Mouse e o Scrooge teria sobrevivido? Poderia, muito fácil. E aí eu poderia ter dado quest com Gaston para evitar que a Vanellope batesse na gente no próximo turno. Mas foi uma decisão muito ruim e burra minha não ter feito isso. Agora pensando aqui vendo a gameplay. Poderia ter mudado muito o desenvolver do jogo ali pro meu oponente e para mim. Mas tudo bem. Até porque eu acredito que ele não bateria com a Tafta, porque a Tafta é uma das corredoras que mais gera lore do deck dele. E para ele ganhar, ele precisa gerar lore. Jogou o Detona Ralph. O Detona Ralph, quando ele entra, dá mais 4 de poder para um personagem.
Ele tá dando pra... Eu não vi pra quem ele deu, perdão, mas acho que ele deu pra Minnie. Não, tá dando pra Tafta. A Tafta agora é um 6-2. Ou ele deu... Oponente, por favor, se decida pra quem você vai dar esse negócio, que fica difícil pra mim narrar desse jeito. Deu pra Vanellope, vai bater com a Vanellope no Scrooge. Aí aconteceu o pior, o Scrooge morreu. Foi bem ruim essa indecisão do oponente e o fato do Scrooge ter ido embora. Deu quest com a Minnie, deu quest com a Tafta, foi a 8 de lore. Extremamente chata essa jogada que ele fez pra mim. Levar o Scrooge foi bem ruim pra mim. Eu deveria ter levado a Minnie Mouse. É uma decisão bem ruim que eu cometi aí. Infelizmente eu vou arcar com essas consequências aí durante o futuro da partida. Então agora eu tenho 6 de mana que eu vou colocar uma carta na tinta. E eu preciso de um milagre do topo do deck, eu tô completamente ferrado. Paguei 1, joguei o Hércules, vou pagar 2, vou dar o boost do Hércules? Não, paguei 2, joguei outro fantasma do Scrooge. Então tecnicamente meu Scrooge voltou, só está mais fraco. Vou pagar 2, vou dar o boost do Hércules, coloco uma carta embaixo dele e ele ganha, ele vira um 3-3. Paguei mais 1, comprei uma carta pelo Web Diaries. Vamos ver se eu vou dar a quest com Gaston. Dei quest com Gaston, vou impedir quem de atacar, o Ralph ou a Minnie? Vou impedir o Ralph de atacar, até porque aquele Ralph já é dispensável para o oponente. Eu não sei por que eu tô dando quest com esse Gaston, eu deveria estar começando a tentar levar alguns personagens, mas como aquela Minnie é um 4-8, tá bem complicado de lidar com aquilo ali. Eu teria que causar 4 de dano na Minnie e o Gaston não causa, porque ele é um 3-3, aí eu perderia o Gaston e deixaria a Minnie virar um 7-8. 7 de força, mas teria só 1 de resistência no final das contas, contando todos os danos. Mas tudo bem, por enquanto o jogo tá bem ruim pro meu lado, vamos ver o que eu vou desenvolver aí. Passando o turno pro meu oponente tá bem mais tranquilo com o tabuleiro, um bodyguard alto, forte, 2 personagens interessantes, um que produz 2 de lore. Pagou 4, jogou outra Minnie Mouse defensora brava. Vai dar bodyguard com ela, então agora ela é um 08. Ele tem 2 bodyguards chatíssimos de lidar em campo. Vamos ver como é que eu vou resolver isso daí. Eu acredito que eu não tenho muita ideia de como lidar com 2 bodyguards da Minnie em campo. Eu já estou tendo problema de lidar com 1. Imagina se eu tiver que lidar com 2. Vamos ver se vai dar quest com a Minnie. Ele não ativou o bodyguard. Ativou o bodyguard. Por favor, toma decisões mais certas, oponente, porque essa confusão me complica. Tá batendo com a Minnie no Gaston, vai levar o Gaston. A Minnie vai a 7 de dano, levando agora que ela tem 7 de força, porque ela tem 7 de dano. Levou o Gaston, foi bem ruim. Outro personagem meu que foi embora por escolhas ruins que eu tive durante o jogo. E ele deu quest com os 2 e foi a 11 de lore. Essa situação já é um pouquinho mais complicada, porque como ele tá 8 de lore na minha frente, mesmo que eu controle bastante o campo, eu tenho que eliminar tudo para tentar começar a voltar e acompanhar ele no lore. 8 de lore já é uma vantagem um pouquinho difícil do meu deck de lidar. Bom, passou o turno pra mim, coloquei uma carta na tinta. Não sei muito bem como é que eu vou desenvolver esse turno agora para fazer ser um bom turno. Eu vou começar sacrificando o Hércules para levar aquela Minnie Mouse que tá com 7 de dano. Até porque o Hércules não vai fazer nenhuma diferença pra mim agora. Eu tenho o Scrooge ali, eu posso pagar 1, dar o boost dele. Pagar 1 para comprar uma carta com o Diário da Web. Em busca de uma solução. Não sei se veio alguma coisa que presta aí na minha mão. Aí eu vou bater 4 com o Scrooge na Minnie. Minnie tá tomando 4, virando um 4-8 praticamente. Ou um 4-4 se contar os danos. Vou pagar... Quanto que eu tô pagando? Tô pagando 4, vou jogar o pai da Pocahontas, que é um bodyguard 5-5, que não pode atacar. Tentando proteger meu Scrooge, vou pagar mais 1. E provavelmente vou jogar outro Hércules, que é o único custo 1 que eu tenho no meu deck. Desenvolvi um pouquinho o tabuleiro, mas não sei se vai ser o suficiente para controlar o tabuleiro do oponente no próximo turno. Vamos ver o que meu oponente vai fazer. Comprou a carta, ele tem um 4-4 em campo, um 4-2 que ataca e um 2-2 que zera 2 de lore. Por enquanto ele está bem seguro, principalmente por causa dessa Minnie bodyguard. Como eu já disse, essa Minnie é extremamente chata de lidar. Eu não gosto dessa carta, eu comecei a desgostar dessa carta quando eu comecei a jogar contra esse deck do meu oponente. Que é um deck bem legal, para falar a verdade.
pagou 4, jogou o King Candy, que é o meu maior terror agora. Esse King Candy tem uma habilidade que é o seguinte: sempre que outro corredor for banido, eu tenho que escolher e banir um personagem meu. Ou seja, se ele levar um personagem meu e ainda banir o corredor dele no processo, ele leva 2 personagens meus. Tá batendo 4 com a Minnie ali no pai da Pocahontas, a Minnie morre, o pai da Pocahontas toma 4 de dano. Não sei se foi uma jogada inteligente do oponente, achei bem ruim essa jogada aí, mas foi uma jogada e me ajudou bastante, pra falar a verdade, me ajudou a me livrar dessa Minnie Mouse. Ele bateu com o Ralph no pai da Pocahontas, os 2 morrem, só que tem o detalhe: o King Candy vai me fazer banir outro personagem que eu controlo, porque o Ralph é um corredor. E quando um corredor é banido, eu sou obrigado a banir outro personagem que eu controlo. Então eu vou ter que banir o Hércules, que acabei de colocar. Ele acabou de limpar meu campo. Ele vai dar 2 personagens interessantes? Perdeu, mas acabou de limpar meu campo. Fora que se eu deixar esse Scrooge deitado aí, ele tecnicamente ele pode bater com um personagem pequeno, fazer o Scrooge morrer, fazer a personagem dele morrer e ainda levar o Scrooge, se eu tiver só o Scrooge na mesa, com o efeito do King Candy. Essa jogada aí do King Candy é muito forte. Eu tô aprendendo a tentar lidar com esse King Candy em campo. Eu até comecei a mexer no stats para esse deck. Eu bati na Tafta para tentar eliminar a questão de lore, mas pelo efeito do King Candy meu Scrooge vai morrer. Eu tô tentando aprender a lidar com o King Candy, com uma carta. Eu tô tentando até fazer testes no deck para poder melhorar essa match contra o King Candy. Paguei 4, joguei o Aladdin. O Aladdin ele tem Reckless, Boost 1. E se tiver uma carta embaixo dele, personagens com Reckless podem virar e ganhar um de lore. Já tô ativando o boost dele, vou ativar o Wild Dyers para comprar uma carta. Então tecnicamente o Aladdin não precisa bater todo turno, ele pode virar para gerar mana. Tô pagando 2, vou jogar o Jebediah Farnsworth. Ele é evasiva e reckless, mas pelo efeito do Aladdin eu posso virar ele para poder gerar um de lore. Eu já poderia ter feito os 2, se eu não me engano. Ah não, não poderia não. Pelas regras do Lorcano, não posso virar personagem no turno que ele entrou ali mesmo para ativar o efeito. Mas no próximo turno, se eu não quiser bater com eles, eu posso virá-los para fazer um de lore com cada um deles. A situação tá esquisita, porque meu oponente tem 13 de lore, um personagem que ele provavelmente não vai virar por jeito nenhum. E eu tô com 3 de lore, tô com 2 personagens em campo, tô com mais carta aqui na mão que ele, mas mesmo assim a situação do meu oponente está bem melhor do que a minha. Se ele virar esse King Candy, eu vou levar esse King Candy independente do que acontecer, porque aí eu elimino uma das ameaças mais chatas de efeito. Meu oponente está pagando acho que 7, 5 vai jogar o Concerta Félix Jr. Esse personagem tem a habilidade que sempre que voltar um corredor da pilha de descartes para a mão, você pode dar ready em um personagem, porém ele não pode dar quest até o final do turno. Passou o turno para mim, eu vou colocar uma carta na tinta. Acho que agora eu tenho 8 ou 7 de mana. Vamos ver o que eu vou fazer. Eu vou ativar o efeito do Aladdin para poder, pelo visto ali que eu tô fazendo, para ganhar um de lore. Tecnicamente eu não preciso bater. Vou zerar o efeito do Aladdin de novo pelo Farnsworth, que ele tem Reckless, para ganhar mais um de lore. Vou pagar 3, 4, vou jogar o Bambi. Vou pagar 4, vou jogar outro Bambi. Por que eu tô jogando esses Bambis aí? Porque se meu oponente vier pra cima querer levar um personagem meu e me fazer sacrificar um, eu vou sacrificar o Bambi. O Bambi é um personagem extremamente poderoso para esse deck, porque se ele tiver uma carta embaixo dele, sempre que ele for exaurido, independente do que para o que seja, eu olho aquela quantidade de cartas igual embaixo dele, do topo do meu deck, e coloco todos os personagens na minha mão. Meu oponente jogou outra Minnie Mouse Bodyguard. Meu Deus do céu, o meu terror não acaba. Lidar com essa Minnie Mouse vai ser outro problema. Nossa senhora, agora tá bem complicada a situação aí, porque agora ele pode tranquilamente dar quest com esse King Candy, porque eu vou ter que pelo menos bater com 3 personagens da Minnie Mouse para levar, e a Minnie Mouse deve levar pelo menos 2 dos meus personagens. Ele vai dar quest com Concerta Félix ou vai bater com Concerta Félix? Eu nunca sei o que meu oponente está fazendo. Deu quest com os 2, então foi a 17 de lore. É bem ruim isso daí, viu? Meu oponente está a 3 de lore de ganhar, está com um campo muito melhor do que o meu. E eu estou tentando quebrar a cuca ali para tentar desenvolver alguma coisa. Agora eu estou indo, se eu não me engano, a 9 de mana.
9 de tinta também, pode ser falado assim. Vamos ver o que eu vou desenvolver. Eu tenho que levar o King Candy, eu tenho que levar o Concerta Félix e tenho que levar a Minnie Mouse, eu tenho que limpar o campo dele agora, ou provavelmente eu perco na volta. Eu tenho alguns personagens que batem, mas geralmente todos batem 3. Só o Aladdin que bate 4, não sei se eu quero perder o Aladdin por agora. Não sei se eu tenho muita opção sobre o que fazer. Eu vou começar... Vamos ver. Tô contando ali quantas manas eu preciso para fazer as jogadas que eu quero. Dividir a mana ali do tanto que eu quero fazer. Também já estou contando com o poder do Web Divers para poder me dar uma solução ali. Então vou pagar 2, vou jogar uma carta para baixo do Bambi, vou pagar 1 e vou dar o Web Divers, e sobrando 6 manas. Se eu não me engano, eu comprei um Totó, só que eu não vi ele na minha mão e não pensei em jogar ele. Eu tinha mana para poder fazer ele. Ele é um 8/5 com Rush e Reckless, ou seja, ele já poderia levar aquela Minnie Mouse. Quando o Bambi é exaurido, eu olho a quantidade de cartas do topo do meu deck igual a quantidade de cartas embaixo do Bambi. Revelo todos os personagens e coloco na minha mão. Aí tá o Totó que eu acabei de falar que eu comprei. Esse Totó salvaria meu dia, mas tecnicamente eu nem pensei em jogar ele. Eu fui muito desatento nessa situação, porque agora eu vou bater 3 com outro Bambi na Minnie. O Bambi vai tomar 3 de dano, a Minnie vai tomar mais 3 de dano. Agora ela vai ficar com 6 de força. Eu não levei essa Minnie ainda. E ainda eu vou ter que colocar o Zebediah para bater na Minnie, levar a Minnie, perder o Zebediah. E aí eu vou bater 4 com a Aladdin do King Candy. Vou levar o King Candy. Ó, tô levando o Concerta Félix. Levei o Concerta Félix. Vou ter que banir outro personagem. Eu não sei porque que eu não levei o King Candy. Eu não sei o que eu pensei. Mas acho que eu pensei em tentar tirar um personagem que produz 2 de loss pra ele, que é o Concerta Félix. Vou pagar 1, vou jogar o Hércules. Vou pagar 2, vou ativar o efeito do... Vou jogar a casa de contagem do Scrooge. Um local que pode dar bust. E sempre que der bust nesse local, ele ganha mais 1 de resistência e mais 1 de lore. Mas eu paguei 2 e dei o bust no Hércules. Tecnicamente eu acabei de declarar o meu falecimento aí, né? Porque se ele jogar um personagem que gera 1 de lore, o King Candy vai a 19. E eu não vou conseguir levar o próximo personagem dele se eu não conseguir virá-lo. E ele me colocou em xeque praticamente. Ele só tem que jogar um personagem que gera 1 de lore. Ele tem bastante mana, tem 2 ou 3 cartas na mão. Ele deve ter alguma coisa para desenvolver esse jogo dele aí. Vamos ver. Mas já podem declarar aí que eu perdi a segunda rodada da melhor de 3. Vamos ter que ter nossa revanche com esse deck contra o deck do Corredores, porque atualmente o placar vai estar 1 a 1. Jogou o Ralph, essa foi a pior jogada para mim. O Ralph, quando ele entra e quando ele dá quest, você volta um corredor de custo 6 ou menos do seu descarte para sua mão. E se você fizer isso, você ganha 1 de lore. Aí ele vai a 18. E quando ele der quest com King Candy, ele vai a 20. Então, tecnicamente, vitória do meu oponente. Eu tenho que admitir que eu cometi muita misplay e tomada de decisão errada. Meu oponente jogou bem, sim, mas eu poderia ter jogado melhor do que eu joguei. E é isso daí, Corredores, vitória. Se gostou do vídeo, deixa o like, comentário, se inscreva. E fica aqui para ver o round 3 dessa partida. Valeu, pessoal!